Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal iBate Brasil. Mais uma vez aqui com vocês trazendo medidas de duas antenas direcionais com gama MET. E deixar as medidas aí para vocês, que possa ser útil para quem desejar para essas frequências específicas que eu vou fazer aqui. Eu ainda não sei qual é a frequência, à medida que eu vou falando eu vou pensar aqui. Mas em todo caso é o seguinte, toda antena ela tem que ser calculada para frequência de operação. Geralmente quando uma banda de operação é larga, não tão larga, né, mas dentro de um certo limite, a frequência é calculada para a frequência central ou para o canal que mais se usa. Calcular a antena é um termo errado para quando se diz calcular a antena. Geralmente se fala cortar a antena, mas a cortagem de antena ou cortar a antena significa cortar as medidas para fazer a antena. E aqui a gente vai simplesmente calcular e eu vou mostrar para vocês as medidas das antenas que a gente vai calcular aqui. Vamos calcular a antena. Calcular as medidas da antena. Então, isso vai fazer com que os transmissores para aquelas determinadas frequências tenham melhor rendimento. Então, se eu tenho um transmissor que funciona em 35 MHz, eu vou cortar a minha antena, ou vou calcular a minha antena para 35 MHz. Se eu tenho um transmissor de 100 MHz, eu vou cortar a minha antena, ou vou calcular a minha antena para 100 MHz. No caso aqui é a antena direcional. Existem diversos tipos de antenas. Depois eu vou deixar, à medida do possível, eu vou disponibilizar também cálculos para outros tipos de antena, mas nesse momento é a antena gama MET, com antena com gama MET que vai estar aí disponível. Eu vou mostrar aí como chegar ao script, que é feito aí através da guia comunidade do canal iBate Brasil. E aqui na guia comunidade tem as postagens com os links. Então, aqui eu cliquei no link, né? Vai calcular a antena de meia onda com 3 elementos e com gama MET, na faixa de VHF, no caso, de 30 a 300 MHz. Então eu tenho um rádio ou um transmissor que funciona de 30 a 300 MHz, mas eu não sei como é que eu faria essa antena direcional para ele. É simples. Vamos imaginar que eu tenha um transmissor de FM que funciona em 96,5 MHz. Então 96, o 500 ali é o 0,5. Então não tem mais nada para ser feito. Tudo que deveria ser feito, a quantidade de cálculos, a dificuldade toda, foi toda colocada em programação, e isso gerou esse botão aqui, ó, mostrar resultado. Então com este resultado aqui, eu posso fazer a minha antena. Então o resultado é que, para a frequência de 96,5 MHz, o tamanho da onda é de 3,1 metros, ou mais exatamente, 312,29 centímetros. Isso aqui é uma informação que pode parecer irrelevante, mas é útil. O elemento refletor deve ter 153,02 centímetros, 1,5 metro. O elemento irradiante deve ter 132 centímetros, 132,81 centímetros, ou arredondando aí 1,30 m. O elemento diretor deve ter 128,04 centímetros, arredondando 1,30 m. Agora a parte interessante do negócio. A distância entre o elemento irradiante e o elemento do gama MET deve ter 1,71 centímetros. Por que está em centímetros? Porque aqui acabou dando 0 metros, daria a medida, então aqui diz que é 1,71 centímetros, quase 2 centímetros. O elemento do gama MET deve ter 21,42 centímetros. Mais uma vez aqui, 0,2 metros. O espaço entre o refletor e o elemento irradiante deve ter
46 centímetros, 84. E o espaço entre o elemento irradiante e o elemento diretor deve ser de 31 centímetros, 23. E o tamanho da gôndola deve ser de 80,42 centímetros. Essa gôndola aqui já está calculado o diâmetro do material, dos tubinhos que vão fazer, vai ser feito, são os elementos. De quanto é que é esse tubinho? O normal aí é usar, para frequência desse tipo aí, o tubinho de 1 centímetro de diâmetro. E a antena, o desenho da antena está todo aqui, é só acessar e ver tintim por tintim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Assim é melhor, né? Então aqui está o refletor, o elemento ativo, o isolador aqui, ó. Isolador, como é que se diz? O elemento fixador e separador, no caso, né? E o elemento morto do gama. Então aqui é isolado da gôndola, tá? O cabo coaxial é ligado na gôndola e nesse pontinho aqui. E aqui é o primeiro diretor. Então acho que é fácil de ser entendido. Agora vamos ver aqui se eu quisesse uma antena aqui para 150 MHz. 150 redondinho. Redondinho ali, ó. Mostrar resultado. Então, eu tenho como resultado, para a frequência de 150 MHz, o tamanho da onda é de 2 metros, ou exatamente 199,87 centímetros. E aí, nesse caso, o elemento refletor deve ter 97,93 centímetros, o elemento irradiante 85,0 centímetros, o elemento diretor deve ter 81,95 centímetros, e a distância entre o elemento irradiante e o elemento do gama-metros deve ser de 1,1 centímetros. O elemento do gama-metros deve ser de 13,71 centímetros. E o espaço entre o elemento refletor e o elemento irradiante deve ser 29,98 centímetros. O espaço entre o elemento irradiante e o elemento diretor deve ser de 19,99 centímetros. E, finalmente, a gôndola deve ser de 51,47 centímetros. E o mesmo desenho da antena, da mesma forma. Então, o refletor, o elemento ativo, né? O isolador, que é importante, no caso do isolador aqui, poliestireno é uma boa usar porque ele é rígido e não é difícil de trabalhar com ele e é um ótimo isolante. Então, e o primeiro diretor, no caso é uma antena direcional de 3 elementos. O ganho dessa antena é muito bom. Aqui, eu só posso dizer uma coisa, tem gente que tem dificuldade para montar esse tipo de antena. Então não se preocupa que esse tipo de antena ainda é muito usado, porque o pessoal mais velho ele acaba utilizando essas antenas nas frequências assim, finalzinho do HF, né? Eu digo ali na banda do PX ali. E como se faz para chegar nesse script aqui? Eu deixei duas medidas de antena totalmente gratuito, pode usar à vontade e não paga nada. Agora, é o seguinte, para quem é membro do canal iByte Brasil, membro nível 2 do canal iByte Brasil, ele pode acessar esse script aqui e tirar medidas para qualquer tipo de frequência, no caso a frequência de 30 a 300 MHz. Vai ter um monte de antena que ele pode criar por ali.
no futuro eu vou liberar outros scripts que vai fazer a mesma coisa com a mesma situação aqui. Vão acessar membros do canal. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.